Olá, boa noite, graça e paz, queridos irmãos e amigos do Facebook, você que está conosco hoje, neste momento, graça e paz a você que verá pelo YouTube daqui algumas semanas, alguns meses ou alguns anos, se Jesus demorar um pouco mais. Muito boa noite, você é muito bem-vindo, louvado seja Deus pela tua vida. Hoje nós vamos continuar olhando a nossa série Os Mandamentos da Mutualidade. Seja muito bem-vindo, Marcos Vinícius e toda a família. Você que está chegando também é muito bem-vindo, muito boa noite. Nossa série Os Mandamentos da Mutualidade. Vamos continuar olhando e hoje nós vamos ver, se Deus permitir, o tempo deixar. Vamos olhar dois mandamentos, o número 6 e o número 8 na nossa lista. Nós não estamos seguindo numericamente na risca, né? Estamos puxando alguns outros. Temos cerca de 30 mandamentos. Vamos olhar com calma. Esses mandamentos, eles foram deixados para nós para a edificação do corpo de Cristo. Quando Deus deixou para nós esses mandamentos, foi para que a igreja seja edificada. Muito boa noite, querido Mário, querida Noemi, sejam muito bem-vindos. O desejo de Deus, queridos, com sua palavra e os mandamentos que ele nos deixou, é para que ele tenha uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, né? Para que todos nós cheguemos à unidade de varão perfeito, a estatura de Cristo. Então nós caminhamos para a maturidade a cada dia, e esses mandamentos, eles são imprescindíveis. Amém, queridos? Vamos começar orando pelo nosso país, vamos rogar a Deus, pedindo misericórdia pelo nosso país, pelos enfermos, pelo governo e os governos estaduais e municipais, visto que a pandemia continua e talvez no momento mais severo que já vimos nesse decorrer de um ano. Então temos que clamar ao Senhor misericórdia, pedir direção a Deus para a instância federal, os governos estaduais e os governos municipais, para que o povo tenha alívio e as mortes possam diminuir gradativamente, porque elas só fazem crescer, e temos que clamar por misericórdia a Deus. Temos que orar também pelas famílias enlutadas. Muitos estão perdendo parentes, familiares, e certamente os corações estão de luto. Vamos orar. Querido Pai, nós te adoramos nessa noite, nós bendizemos o teu nome e damos a ti graças pelo privilégio de estarmos com vida em meio a tanta morte, Senhor. Há uma mortalidade sem precedência em nosso país, pelo menos do que nós já temos visto. Ó Deus, nunca morreu tanta gente em tão curto espaço de tempo. E clamamos misericórdia. Senhor, tenha misericórdia. Ó Deus, faz cessar a pandemia, acelera a produção das vacinas. Senhor, acelera o governo federal na compra de vacinas, de insumos. Ó Senhor, tenha misericórdia, que o plano nacional de vacinação ele seja acelerado, Senhor, em nome de Jesus, que os governos estaduais também possam comprar vacinas para reforçar, ó Deus, a vacinação em cada estado, em cada município. Deus querido, tenha misericórdia dos menos favorecidos, dos que estão na ponta da sociedade. Ó Senhor, clamamos por misericórdia, guarda os que estão doentes, enfermos, aqueles que estão entubados, Senhor. Tem misericórdia do sistema de saúde que está entrando em colapso. Clamamos por misericórdia, ó Deus, cura os que estão doentes, enfermos, não só da Covid, mas de cada enfermidade, Senhor.
Ó Deus, tem misericórdia, guarda os parentes enlutados, que o Espírito Santo possa conceder alívio, esperança, ó Deus, em meio a tanta desesperança. Deus querido, tenha piedade. Rogamos pela mãe da Renata, pela sua irmã Regina. Ó Deus, a mãe e a irmã estão infectados e a Renata está ali acompanhando a sua mãe, guarda ela da infecção, cura a sua mãe, cura a sua irmã. Deus querido, tenha misericórdia. Rogamos também pelo cunhado do pastor Luiz, lá em Santo André, ele e a sua esposa que também estão infectados. Ó Deus, tenha misericórdia. E quantos outros milhares e milhões, Senhor, estão infectados nesta hora. Nós rogamos por cada um deles. Ó Deus, rogamos pelos enfermos. Ó Deus, pela avó da Patrícia, rogamos por ela. Tenha piedade, misericórdia. Ó Deus, cura aquela anciã. Ó Deus, rogamos pelo meu pai, pela sua esposa, por cada ancião da tua casa que tem padecido de enfermidades nesta hora, Senhor. Ó Deus, a irmã Silvia, restabelece a tua filha, que passou hoje por aquela cirurgia nos olhos, que a tua mão possa restabelecer, restaurar, em o nome de Jesus. Rogamos pela tua serva Eliane, sua coluna, ó Deus, pela Márcia, pela restauração da sua operação, cada enfermo da tua casa, Senhor, teu servo Marcos Vinícius, tua serva Ana Irene, Ana Paula, teu servo Badu, tua serva Maria dos Anjos, Ana Souza, ó Deus, a querida irmã Joana, anciã da tua casa, visita os enfermos, Senhor, e manifesta a tua bondade, a tua graça, trazendo cura e restauração, Pai, para o louvor e glória do teu nome, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, fica conosco nesse tempo, fala o nosso coração, que a tua palavra seja viva e eficaz. Ó Deus, ela transforme nosso coração, ela mude a nossa atitude, Senhor, no decorrer dos anos, no dia a dia, no meio da igreja, no corpo de Cristo. Ó Deus, que a tua palavra edifique os nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém, queridos irmãos. Louvado seja Deus. Vamos olhar a palavra. Nós vamos começar pelo número 6, que é o mandamento: não julgueis uns aos outros. Romanos 14, verso 13. Se você tem a tua Bíblia, vamos comigo. Romanos capítulo 14, versículo 13. Paulo está falando aí da liberdade cristã, e Paulo também está falando da tolerância para com os fracos na fé. Romanos capítulo 14, versículo 13, tem aí um mandamento da mutualidade, que é sobre o julgamento. Diz aí o texto: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Muito bem, queridos, esse versículo ele está no contexto em que Paulo está falando da tolerância para com os fracos na fé. Se você olhar aí o versículo 1 do capítulo 14, ele diz aí: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. E quando ele chega no verso 13, que ele fala sobre não julgar uns aos outros, a palavra julgar aí, lá no original, é a palavra krinou, lá no grego. Julgar, decidir. É a mesma palavra para o sentido mental, quando você faz um julgamento na tua mente, e é a mesma palavra quando você fala do julgamento judicial, né, que o juiz está lá julgando uma causa. A palavra é a mesma. E aqui Paulo, então, está dizendo que a gente deve caminhar em harmonia no corpo de Cristo, amar uns aos outros, não colocar um motivo de tropeço para os irmãos e não nos julgar. O segundo mandamento que vamos ver é sede servos uns dos outros. Muito bem, queridos, são dois mandamentos que a igreja, em via de regra, ela tem uma grande dificuldade para praticar esses dois mandamentos. Por quê?
No primeiro mandamento, né, que diz para não julgar, via de regra nós somos muito bons para julgar as pessoas de maneira errada, né? Muitas vezes julgamos pela vestimenta, pela aparência das pessoas, pelo aspecto exterior, né? E Jesus é muito firme quando ele confronta alguns fariseus que faziam esse tipo de julgamento pela aparência, pelo exterior, pelo estereótipo das pessoas, né? E às vezes por uma palavra que a pessoa fala, às vezes ela deu uma palavra mal dada, fora de hora, e a gente então já é muito bom para formar um julgamento na nossa mente, e às vezes a gente até externa esse julgamento, né? Essa é uma maneira errada de julgar. Por isso, a Bíblia está aqui nos advertindo a não fazer esse tipo de julgamento, né? Por outro lado, a gente tem muita dificuldade em servir os irmãos, né? Falando aí de maneira introdutória dos 2 mandamentos. Nós temos tremenda dificuldade para servir os irmãos, servir as pessoas. Na verdade, a gente gosta muito de ser servido, né? Mas temos que lembrar do que Jesus disse lá em Mateus 20, verso 26 a 28. Jesus ali está tratando da mãe de Tiago e João e também dos 12 apóstolos. Depois a gente vai ver o texto com calma. E Jesus diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, queridos, se você está caminhando com Cristo, se você levantou a mão para o Senhor, se você tomou a cruz e você está servindo ao Senhor, lembre-se que você precisa seguir os passos do Mestre no serviço também, servir com alegria, porque servir é um privilégio. Jesus veio para servir e não para ser servido. E se nós somos discípulos de Cristo, nós não temos outro caminho a não ser seguir as suas pegadas e servir com alegria, servir com altruísmo, servir uns aos outros. Esse é o mandamento. Muito bem, nós vamos começar olhando com calma o número 6, que é o mandamento para não julgar uns aos outros. Mas agora eu quero ir a Lucas e Mateus. Vamos olhar esse mesmo mandamento nas palavras de Jesus e num contexto um pouco diferente do contexto aqui de Romanos, que Paulo está citando, para não julgar. E nós vamos ver ali um contexto parecido, né? E Jesus é muito forte quando ele fala para não julgar de maneira errada. Graça e paz, meu querido pastor Genivaldo Félix, lá da Paraíba. Deus te guarde, meu querido irmão e amigo. Deus te fortaleça nesse tempo. Vamos comigo a Mateus 7, verso de 1 a 5, e nós vamos olhar nesse texto e em outros textos que a Bíblia não proíbe o julgamento de maneira correta. Esse mandamento, para não julgar uns aos outros, é para não fazermos julgamento de maneira errada. Porque, via de regra, a igreja ela costumou pegar os extremos, né? Ela faz julgamento errado, e quando tem que julgar a coisa certa, ela não julga e usa esse texto. Não, a Bíblia diz que nós não devemos julgar os irmãos. E aí, querido, a igreja fica caminhando de maneira capenga, porque ela não julga quando deveria julgar, e ela julga quando não deveria julgar. E a gente vai olhar os textos e os contextos. Em que momento, né, a gente não deve julgar? Romanos, o texto que lemos, Paulo está falando de julgar os irmãos pelas coisas exteriores, né? Ali ele vai falar de vestimenta, de dia de sábado, toda aquela questão judaica que trazia muitas contendas, né, no começo da igreja, porque parte da igreja era de judeus e parte de gentios. E muitas das vezes os judeus queriam que os gentios se vestissem e usassem os mesmos costumes dos judeus. Só que
eram gentios e não precisariam guardar sábados, nem nas questões dos alimentos, né? Paulo vai dizer ali, quem come, o Senhor come e dá graças a Deus. Quem não come, o Senhor não come e dá graças a Deus. Então havia julgamento na igreja por essas questões. Já em Mateus 7, nós vamos ver já um outro contexto, mas Jesus também é firme quando ele diz que não devemos julgar de maneira hipócrita, pela aparência. Né? Jesus vai falar aqui do juízo temerário, é proibido. Mateus 7, vamos ler de 1 a 5, a princípio. Se você tem sua Bíblia, por favor, acompanhe. Diz aí, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, queridos, o texto é muito claro, né? Nesse contexto, Jesus aqui está falando da proibição de julgar de maneira hipócrita, de julgar de maneira errada, julgar muitas das vezes pela aparência, né? E Jesus ele bate muito forte quando ele confronta os escribas e fariseus que usavam esse tipo de julgamento, né? Quando ele foi aquele banquete na casa daquele homem, e a mulher então entra e começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, e a beijar, joga um bálsamo sobre Jesus, e o homem ali começa a fazer um julgamento no seu coração. Se esse aí fosse profeta, ele saberia que essa mulher é pecadora. E mal sabia ele que Jesus estava lendo o pensamento dele. Então Jesus conta uma história, expõe aquele homem a sua própria insignificância. Porque ele estava julgando a mulher pela vida dela exterior, porém naquele momento que ela estava fazendo um ato de adoração a Deus, e Jesus diz para a mulher, vai, a tua fé te salvou. A mulher foi salva naquela hora por fé. Então Jesus está batendo forte nesse julgamento hipócrita que muitas das vezes a gente faz sobre as pessoas, e a nossa vida está pior do que elas. Quando Jesus diz aí, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O argueiro era um pequeno cisco. Aí Jesus então faz uma comparação bem forte, bem antagônica, né? O olho do homem estava com uma trave grossa, e o próximo dele estava com um cisco pequeno. Ele queria tratar do cisco do olho lá do irmão, se não olhava nem para a vida dele. Então esse tipo de julgamento Jesus está condenando. Não julgueis para que não sejais julgados. Ou seja, não julgueis dessa forma, não julgueis de maneira hipócrita, não julgueis de maneira leviana, não julgueis com a justiça própria, porque muitas das vezes o nosso julgamento está baseado na nossa própria justiça, que segundo a palavra, ela é como um trapo de imundícia. A nossa justiça é como um trapo de imundícia. Agora, Jesus manda a gente julgar segundo a palavra, segundo as escrituras sagradas. Por isso a gente vai ver que a Bíblia não proíbe o julgamento de maneira correta. E aí na própria sequência do texto, no versículo 6, Jesus vai começar a trabalhar essa questão. Olha o que diz aí, Mateus 7, verso 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Ou seja, Jesus estava mandando a gente ter discernimento na hora de dar às pessoas aquilo que é santo,
Né? Jesus aqui não está falando de cão, de cachorro de verdade, de porcos. Jesus está usando uma linguagem simbólica. Quando a gente precisa apresentar o Evangelho, ou a doutrina do Evangelho, as coisas santas de Deus, a gente precisa discernir para quem que a gente vai apresentar. E ele vai usar essa expressão: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis pérolas aos porcos. Porque a palavra de Deus, querido, ela é uma pérola. E você não deve lançar a qualquer pessoa, ou aquelas pessoas que não querem. Pessoas que são blasfemadoras, pessoas que se colocam contra os inimigos da cruz de Cristo. Jesus está dizendo que vocês devem ter discernimento. E aí, lógico, fazer um julgamento dessas questões. Então a gente percebe que na própria sequência, Jesus está dando orientação para nós, como igreja, não agir de maneira errada. Para que eu não haja de maneira errada, eu preciso fazer um julgamento da situação. Preciso discernir a situação. E aí então, fazendo aquele julgamento, eu vou decidir. Né? A palavra que vimos, crino, julgar, decidir. Quando você tem que decidir algo, você precisa discernir, e aí logo você vai fazer um julgamento se você vai fazer ou não fazer. E às vezes você vai julgar a situação, né, pensando nas circunstâncias. Se você voltar um pouco aí, aliás, se você andar um pouco à frente, Mateus 7, verso 15, olha o que Jesus diz aí. Mateus 7, verso 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura a uva dos espinheiros ou o figo dos abrolhos? Jesus está mandando a gente discernir aquilo que a gente ouve também. Não só aquilo que a gente vai falar, mas aquilo que a gente vai ouvir. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Como é que eu vou saber quem é o lobo e quem é a ovelha? Jesus vai dar o endereço. Jesus vai dar aí a fórmula do bolo. Pelos seus frutos os conhecereis. Você vai fazer um julgamento pelo fruto, por aquilo que a pessoa apresenta na vida. Não apenas por aquilo que ela fala, nem pela aparência externa. Jesus não está mandando aqui a gente olhar para o terno, para o carro da pessoa, se ela tem um carro 0 do ano, quilômetro, de última geração, ou se ela tem um carro de 30 anos de uso. Não é isso. Pelos frutos, por aquilo que ela apresenta na vida dela, aí sim você vai poder fazer um julgamento justo à luz da Escritura. Porque é isso que Jesus vai orientar. Vamos comigo a João. João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, aliás, capítulo 7, verso 24, depois vamos então no capítulo 8. João, capítulo 7, verso 24, Jesus aqui está confrontando, como sempre, né, os escribas e fariseus. Jesus era muito firme quando tratava com eles, e algumas vezes chamou-os de hipócritas, por aquilo que eles faziam. Veja João 7,24. Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Jesus está dizendo para não julgar e está dizendo para julgar. Não julgar de que forma? Segundo a aparência. Tu olha a roupa da pessoa, está mal trajada, você julga. Você olha para a cor da pele, né, se for negro, escuro, você já pensa que é um mau elemento. Se for clarinho, de olhos verdes, você já acha que mora na Zona Sul, é um boa praça. Como diz, né? Esse é um julgamento de maneira errada, segundo as bases da nossa sociedade. Jesus falou para não julgar segundo a aparência, mas julgar de que forma? E sim pela reta justiça.
seja, julgar segundo a palavra de Deus. A nossa régua de medir, querido irmão, querida irmã, será a palavra de Deus. Se andamos segundo a palavra, estamos andando em justiça. Se andamos na contramão da palavra, estamos andando de maneira errada, logo, estamos errando no que diz respeito às Escrituras. Então essa é a orientação que Jesus vai dar. E quando a gente avança no Novo Testamento, Paulo, que escreveu Romanos, dizendo ali para não julgar, nós vamos achar em Coríntios, Paulo advertindo a igreja que não tinha nenhum irmão maduro na fé para julgar as causas na igreja, julgar as coisas pequenas. E aí nós vamos ver o texto claramente. Vamos comigo a 1 Coríntios. Só você andar um pouco mais aí na tua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 2, verso 15, primeiro. Depois vamos a 1 Coríntios 5, 12. Paulo vai trabalhar essa questão com a igreja ali em Corinto. Mas no capítulo 2, verso 5, capítulo 2, verso 15, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 15. Olha o que diz aí o texto. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Paulo está falando no versículo 14 sobre discernimento espiritual. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Queridos irmãos, se botarmos para funcionar a mente de Cristo que nós temos, à luz da Escritura, nós podemos julgar as causas, podemos julgar o procedimento das pessoas, se estão certo ou errado, segundo a Escritura. É o que Paulo está dizendo. O homem espiritual, ou seja, se você tem o Espírito de Deus, se você anda em Espírito, você tem essa capacidade, biblicamente, de julgar segundo as Escrituras. Foi o que Jesus disse lá. Não julgais pela aparência, mas segundo a reta justiça. A reta justiça está nas Escrituras Sagradas. Quando vamos no capítulo 5, Paulo está tratando da igreja de Corinto, uma igreja carnal, nós bem conhecemos a igreja de Corinto, e Paulo vai trabalhar ali de maneira muito forte esses irmãos. A igreja tinha grande dificuldade, havia pecados na igreja, e o pecado estava sendo, vamos dizer, olhado à vista grossa. Não estava sendo tratado como pecado, como deveria ser tratado no meio da igreja. E aí quando chega lá no versículo 12, 1 Coríntios 5, 12, Paulo diz: pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Paulo aí pergunta a eles. E o verso 13, os de fora, porém Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Perceba que Paulo é muito firme quando ele fala sobre julgar os de dentro e os de fora. Os de fora Deus vai julgar, ou seja, os de fora da igreja, os de fora do convívio do corpo de Cristo. Mas se eles não estavam julgando nem os de dentro, como eles podiam se arvorar a julgar os de fora? E aí Paulo vai seguir no capítulo 6, olha o que diz aí. Capítulo 6, verso 1.
Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos, e não perante os santos. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça, e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Muito bem, queridos, a igreja ali de Corinto havia grande confusão, havia pecado de ordem sexual, moral, mas havia também litígio entre os irmãos, e Paulo está orientando e dizendo para eles: vocês não são capazes de julgar as coisas mínimas, as coisas da terra. Vocês não sabem que nós vamos julgar os próprios anjos? E não são capazes de julgar as coisas terrenas? E aí um irmão leva outro irmão a juízo, isso perante ímpios, ou seja, tribunal humano. Paulo então está corrigindo a igreja, Paulo está dando direção à igreja. Aqueles irmãos deveriam ter maturidade para julgar as coisas mínimas, as coisas pequenas entre eles. E julgar também o procedimento pecaminoso no meio da igreja, que é o começo do capítulo 5, quando fala da impureza da igreja de Corinto. E quando chega lá no versículo 13, ele diz: expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. O malfeitor que está dentro da igreja, se dizendo irmão, mas não é irmão. Olha o que ele diz no verso 11. Mas agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou seja, fofoqueiro no meio da igreja, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. O texto é muito claro, queridos irmãos, Paulo é muito firme, quando ele diz para a gente julgar essas coisas no meio da igreja, e se for preciso afastar aqueles que insistirem no procedimento pecaminoso e querendo se passar por irmão. Essa é a grande questão. E aí Paulo então vai orientar a igreja a julgar as coisas mínimas, a julgar as coisas terrenas e a julgar os procedimentos no meio do corpo de Cristo. Amém, queridos? Esse é o padrão da Escritura Sagrada. É isso que Jesus está orientando para julgar segundo a reta justiça. O que a Bíblia está proibindo é de fazer juízo precipitado, fazer juízo hipócrita, falso, com a justiça própria. Esse tipo de julgamento a Bíblia proíbe, e é o mandamento mútuo: não julgueis uns aos outros. Eu não devo fazer de você, de qualquer irmão, um julgamento hipócrita, precipitado pela aparência
ou pela minha própria justiça. E vice-versa. Você não deve fazer de mim dessa forma, né? Muitas das vezes a gente olha as pessoas e já, lá no coração, maquina já um julgamento. E a coisa piora quando a gente então verbaliza o julgamento para um terceiro, e aí já vira ali o maldizente, né? Espalhando uma contenda, muitas das vezes, ou espalhando uma maledicência, denegrindo a figura de alguém, por um julgamento completamente errôneo. Amém, queridos? Vigiemos com o julgamento precipitado, vigiemos. Amém? E vigiemos quando temos que fazer o julgamento de maneira correta, bíblica, para não cairmos no erro, ou para não sermos coniventes com o erro, ou para ajudar o irmão a sair do erro. Como diz Mateus 18, se você vê o teu irmão pecar, vai até ele e corrige o irmão. Paulo vai acrescentar lá em Gálatas, lá em Efésios, perdão, com o espírito de brandura. Se ele não te ouvir, chama 2 ou 3. Se ele não ouvir, leva a igreja. Se ele não ouvir a igreja, considera-o gentio e publicano. Ou seja, considera que ele não mais pertence ao corpo de Cristo. Amém, queridos? Mas vamos avançar um pouco mais e olhar o 8º mandamento na nossa lista, que fala sede servos uns dos outros. Essa é difícil. A outra é muito fácil a gente cair num julgamento errado. Agora, servir os irmãos, ninguém serve errado os irmãos de maneira precipitada. Via de regra, a gente não serve. A gente se limita a querer ser servido. E algumas vezes, quando a gente é orientado a servir, às vezes a gente serve de má vontade. E aí Deus não se agrada, porque Deus ama aquele que faz com alegria. Qualquer coisa no reino, queridos irmãos, nós devemos fazer por amor, por alegria. É o que Paulo vai dizer em Gálatas 5, verso 13. Jesus vai falar diversas vezes, a Bíblia vai dar diversos textos. Vamos a Gálatas. Primeiro Gálatas 5, verso 13. Paulo está orientando os irmãos. E interessante que esse contexto aqui também é Paulo falando da liberdade entre os irmãos e do amor. Paulo trabalhou isso muito bem, porque Paulo, trabalhou a graça de Cristo. Os judeus e os judaizantes perturbaram Paulo o tempo todo. Então esse é um assunto que Paulo volta e meia estava trabalhando nas igrejas as quais ele fundou. Aqui Paulo vai falar da liberdade que é limitada pelo amor. Nós em Cristo temos uma liberdade, porém Paulo vai trabalhar que essa liberdade, o que limita a nossa liberdade em Cristo deve ser o amor. Gálatas 5, verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. É impressionante as escritas de Paulo, que ao mesmo tempo que ele está tratando aqui da liberdade cristã entre os irmãos, ele coloca no contexto a questão do serviço. Em vez de vocês ficarem aí discutindo o que pode fazer, o que não pode, julgando os irmãos uns aos outros, vocês devem servir uns aos outros. Porque, querido, quando eu me disponho a servir o meu irmão, eu não vou falar mal do irmão, eu não vou julgar o irmão de maneira precipitada.
Porque se eu vou servi-lo na motivação do amor, porque eu amo meu irmão, porque eu amo a Cristo, porque eu sou um discípulo de Cristo, e aí a gente vai ter que se reportar aos evangelhos, logicamente. Cristo é o exemplo máximo do serviço, a figura bíblica, inclusive, para Jesus é a figura do Cordeiro, né? Que é aquele que serve. Você vai em Ezequiel, em Daniel, você vai em Apocalipse, figura do Cordeiro que foi morto. E o Cordeiro, né, é a figura do serviço, assim como o boi é a figura do serviço, manso e humilde, e aquele que serve. Então, querido, se você não está servindo aos irmãos, é porque está faltando o elemento amor. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Na carne, eu só vou julgar os irmãos. Na carne, não vai sair nada de bom. Quando andamos na carne, Paulo, logo em seguida, esse texto, ele vai falar das obras da carne e do fruto do Espírito. Quando você for olhar no versículo 22, o primeiro elemento do fruto é o amor. Mas o fruto do Espírito é o amor. Então, querido, o serviço, ele é motivado pelo amor. Vamos a Mateus. Mateus capítulo 20, verso 20. Olhando para esses textos sobre o serviço, eu penso que a primeira motivação é o amor, mas a segunda motivação para a gente servir os irmãos com alegria e lembrar sempre que servir é um privilégio. Quando eu me proponho a servir, não preciso me sentir como escravo, né? A palavra para servo, para o serviço, nós temos 3 palavras no Novo Testamento. A palavra em Gálatas é a palavra doulos, que é a mesma palavra para escravo. Servo, mas de escravo, né? Mas quando você chega aí em Mateus 20, já é a palavra diáconos. E aí é uma palavra mais branda, né? Diácono é aquele que serve, é como um garçom, como um ministro. Algumas vezes está traduzida como ministro. Mas nós temos uma terceira palavra que é ruperetas, que é aquela que Paulo usa lá em Coríntios. Importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, que também na tradução ali está ministro, mas ali a palavra ruperetas, é remador no terceiro porão do navio. Escravo de terceira categoria, naquelas galeias, naqueles barcos, remando ali, ele remava ali até morrer, querido. Não tinha nenhuma esperança de sair dali. Então a Bíblia vai usar as 3 palavras para serviço. Paulo em Gálatas vai usar doulos, servir como escravo. Então você pensa, opa, eu tenho que servir meu irmão como escravo. Em Mateus, eu tenho que servir meu irmão como um garçom, como um servo, como um administrador de uma casa. Leia comigo, Mateus 20, nós vamos ler do 20 ao 28. Mateus 20, de 20 a 28, é um contexto muito jóia. Nós estamos sempre querendo ser o primeiro, querendo ser servido, querendo ser aquele que vai ditar as regras. E aqui Jesus pega todo mundo de surpresa. É o pedido da mãe de Tiago e João. Mateus 20, verso 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Veja, queridos, o pedido da mulher de Zebedeu, né? Era a mãe de Tiago e João. Ela chega, ela adora Jesus, né?
Todo mundo já pensa aí, fazendo já um julgamento na mente. Olha, que mulher temente a Deus, ela vai falar coisa boa. Mas quando ela abre os lábios e faz um pedido a Jesus, a gente percebe que o interesse é numa causa própria, na família. E aquilo então deixa os 12 indignados. E Jesus, ele é muito firme quando ele vai confrontar aquela família. Verso 22 ele diz: mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhe disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Surgiu logo uma contenda no meio dos apóstolos. Os 10 ficaram bravos. Ficaram bravos por quê, irmão? Porque todo mundo queria os primeiros lugares. Ora, era a direita e a esquerda de Jesus lá no reino. E isso mostra o nosso coração. O coração dos apóstolos é uma realidade do nosso coração. A gente quer sempre estar na frente, a gente quer sempre estar perto do pastor, do líder, do professor, do capitão, do general. A gente quer sempre a primazia. E aí, queridos, Jesus vem trabalhando exatamente na contramão do mundo. Olha o que ele diz aí. Verso 25. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Será esse o garçom. Será esse o escravo. Quem quiser ser grande, quem quiser ser o líder, o principal, estar na frente, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Queridos irmãos, essa é a natureza do cristianismo. Uma vida de serviço. E tem muita gente enganada no meio da igreja, gente que quer ser servido o tempo todo, gente que não tem coragem de servir os irmãos. Chega na reunião, ele quer receber a água, chega na reunião, ele quer ver a igreja limpa, chega na reunião, se está sujo ele reclama, mas ele não pega a vassoura para limpar. Se não tem água ele reclama porque não compraram a água, mas ele não tem a coragem de servir os irmãos. Queridos, a gente precisa rever a nossa visão do cristianismo. Se Jesus, que é o nosso mestre, ele fez essa declaração, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ou, se ele é o Senhor e Mestre, diz que veio servir, quanto mais nós que somos meros discípulos dele. E muitas das vezes, discípulos distantes. Então esse mandamento, servir uns aos outros pelo amor, a gente deve incorporar isso, porque isso vai trazer um ambiente saudável no meio da igreja, quando a gente então está junto em reunião, num bazar, como costumamos fazer. Aquela lista que a gente coloca no bazar, os irmãos servirem, ou quando a gente pede, perguntando quem pode ajudar e trabalhar, a gente já não precisaria mais estar insistindo com isso. Os irmãos eram para estar se oferecendo de maneira antecipada, trabalhando preventivamente. Amém, queridos? Posso ver um amém dos irmãos aí, um ok, um like?
qualquer coisa, você que está comigo aqui, que se reúne junto na rua Zacarias, número 10, a gente precisa trabalhar a questão do serviço em nosso meio, porque isso vai mostrar ao mundo que de fato ali é um povo que se reúne, que é diferente, que a vida de Cristo está na vida deles, que há um brilho diferente, que há uma alegria diferente no serviço. Louvado seja Deus por isso. Então Jesus aqui é muito claro, muito enfático. Eu quero ir a um outro texto lá em Lucas, no Evangelho de Lucas 22, quando Jesus também trabalha a questão do serviço. E mais uma vez surgiu lá uma discussão entre eles. Lucas 22, a discussão era quem seria o maior. Provavelmente não é esse mesmo evento aqui da mãe de João e de Tiago. Provavelmente esse é um outro evento. Mas na mesma perspectiva carnal, eles discutindo quem seria o primeiro ou o maior entre eles. Lucas 22, verso 24. Olha o que diz o texto. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Veja bem, uma discussão carnal, irmãos. Crente carnal, quando se reúne, dá nisso, né? E os discípulos aqui ainda estavam bem verdinhos e precisavam crescer e amadurecer na fé. E aí Jesus, logicamente, vai interferir. Verso 25 diz: mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Perceba que Jesus sempre coloca a vida dele como exemplo. E, irmãos, o cristianismo não tem como ser diferente. O que vai levar as pessoas a Cristo não é o que nós falamos, o que nós vivemos. A nossa vida é o nosso maior testemunho, a nossa maior pregação do Evangelho. Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Então, queridos irmãos, se Jesus se colocou como quem serve, e ele era o Senhor, e ele ainda é o Senhor, ele é o Mestre, nós devemos encarecidamente obedecer esse mandamento e trabalhar para andar nele. Porque não há nada mais lindo no meio de um grupo do que o espírito de servo, de serviço, de servir com alegria. E não há nada mais satisfatório para quem está no cargo da liderança ver que os irmãos estão aprendendo o trabalho do serviço, servindo com alegria, servindo com a vida, servindo com os bens, porque tudo que temos e tudo que somos é do Senhor. E se morremos, para o Senhor morremos, e se vivermos, para o Senhor vivemos. Então, queridos, coloquemos isso no nosso coração. Jesus me chamou para servir. E eu preciso servir com alegria. Alegria no rosto, satisfação no coração. Porque quando a gente serve de maneira obrigada, a gente transparece isso e todo mundo percebe. A gente está fazendo ali, mas muitas das vezes murmurando no nosso coração.
E aí Deus não recebe, porque Deus ama a quem dá com alegria. Quando eu dou a minha vida, o meu serviço, o meu tempo com alegria, Deus se agrada. Para terminar, nós vamos a Pedro, 1 Pedro 4, versículo 10. Ali Pedro repete esse mandamento de servir uns aos outros. E aqui Pedro então vai falar, cada um conforme o dom que recebeu. Cada um de nós tem um dom, querido. E a gente pode servir a Deus e os irmãos no dom que Ele nos deu. Eventualmente, quando a gente for solicitado a servir numa outra área, a gente também pode servir, mesmo não sendo o nosso dom, né? Porque aquilo que temos o dom, a gente faz com muito mais qualidade, porque está no nosso sangue. É o dom que Deus nos deu. Mas isso também não impede que a gente sirva em outra área, né? Quando falta alguém, quando necessita de alguém, então a gente vai lá e serve com alegria também naquela área. Amém, queridos? 1 Pedro 4,10, olha o que diz aí. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Servir uns aos outros, cada um, conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos dos séculos. E queridos, quando a gente servir, não devemos ficar esperando gratidão das pessoas. Devemos sempre lembrar que aquilo que uma mão faz, a outra não precisa saber. E se alguém já nos dá ali a recompensa, a gente já ganhou. Mas a recompensa a gente deve aguardar dos céus, porque o justo juiz nos dará a recompensa certa e na hora certa. Quando a gente serve esperando o reconhecimento humano, é quando a gente muitas das vezes fica frustrado e se amargura e aí deixa de servir. Às vezes as pessoas não percebem, né, por vários motivos, e aí não agradecem, e aí então a gente se frustra e algumas vezes se amargura e para de servir, ou às vezes para de servir com alegria. Mas se a gente espera a recompensa de Deus, a gente não vai se frustrar, a gente não vai se amargurar, porque Deus sempre recompensa os seus. Deus não se esquece do nosso labor, a Bíblia é clara, Deus não se esquece do nosso labor. E certamente nos dará recompensa no momento certo, na hora certa. Isso, irmãos, é claro como a luz do dia. Amém? 2 mandamentos. Não julgueis uns aos outros. Não julgue o irmão de maneira temerária. Não julgue teu irmão pela aparência. Não julgue teu irmão pela justiça própria. Não julgue teu irmão de maneira hipócrita. Pelo contrário, sirva o teu irmão. Sirva com amor, sirva com alegria, sirva com altruísmo. Sirva porque você foi chamado para servir. Sirva porque você é um discípulo de Cristo. E o nosso mestre foi chamado para servir. Consequentemente, nós também fomos chamados a servir. Amém, queridos irmãos e amigos? Para aqueles que estarão na escala, domingo, às 10 da manhã, se Jesus não voltar, e se Deus permitir. E para aqueles que estão apenas pela internet, até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, e Jesus não voltar. Amém? Vamos orar, vamos pedir a Deus um coração quebrantado para servir os irmãos, vamos pedir a Deus
um coração sábio para julgar somente segundo a reta justiça, segundo a palavra. Querido Pai, nós te adoramos pela tua palavra, bendizemos o teu nome, Pai, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, a tua palavra nos edifica, tua palavra nos santifica. Ó Senhor, queremos um coração de servo, dá-nos um coração de servo, dá-nos um coração que serve com alegria. Senhor, dá-nos um coração quebrantado, Senhor, para que possamos incorporar o serviço do Mestre, em nome de Jesus. Ó Deus, dá-nos olhos santos e puros, para não fazermos julgamento precipitado, hipócrita, censura com a justiça própria, com a justiça humana, lembrando que a nossa justiça é como um trapo da imundícia, Senhor. Ah, Senhor, nos ajuda nesse tempo tão difícil. Rogamos a Ti pelos enfermos mais uma vez, guarda a Tua igreja, livra da contaminação. Ó Deus, cada um de nós que precisa trabalhar e sair às ruas, nos dá o Teu livramento, Pai, nos dá discernimento para vivermos nesse tempo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos irmãos. Deus nos guarde, nos dê uma noite abençoada na presença do Mestre. Deus nos guarde no dia de amanhã, aqueles que terão que sair às ruas e ao trabalho. Deus nos livre de toda e qualquer contaminação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe e te guarde. Um forte abraço.